E o negócio é o seguinte, né? Ninguém é obrigado a comprar ações de empresa nenhuma na Bolsa de Valores. Eu já falei para vocês que não existe essa coisa de qual o melhor investimento, qual que é a melhor ação para comprar agora, coisa desse tipo, mas na minha opinião, a gente tem algumas empresas da Bolsa de Valores que todo investidor deveria pelo menos analisar. Elas fazem parte de um grupo realmente específico de empresas, é um tipo de ação que muitos investidores gostam de analisar e que muitos inclusive dão preferência para essas empresas na hora de investir e não interessa o dia que você está vendo esse vídeo aqui, beleza? Muito provavelmente ele vai continuar atual por um bom tempo. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso, né? E por que essas são as 4 ações que todos os investidores deveriam analisar. Mas antes de partir para o vídeo, se você ainda não me conhece, eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo. E de acordo com dados recentes exclusivos, quem deixa o like aqui nos vídeos do Valor em Ação fica rico muito mais rápido, é sério. São estatísticas oficiais muito confiáveis, por isso se você já está inscrito aqui, deixa o seu like para fortalecer cada vez mais a nossa parceria. E caso seja a sua primeira vez por aqui, você se interesse por aprender sobre investimentos e educação financeira de forma gratuita, já fica o convite para você se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. Hoje é dia da gente falar um pouco sobre esses tipos de empresas que a gente pode nos deparar na hora de investir. Existem alguns grupos que o mercado gosta de usar para classificar empresas ali de diferentes tipos, podemos dizer, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre um desses tipos de ações. Então se liga nesse gráfico aí que está na tela para você. Essa ação é uma das que a gente vai ver no vídeo e ela caiu muito no início da pandemia, quando o mercado meio que entrou em pânico, ninguém sabia o que podia acontecer. Você vê que caiu muito, mas pouco tempo depois ela se recuperou bem, subindo mais de 74%. E agora, com a queda recente que a gente está vendo, a alta da Selic também, a ação vem caindo muito novamente. E não me entenda mal, tá? Isso aqui não é um vídeo de análise gráfica ou coisa do tipo, acertar o timing, mas essa ação especificamente pertence ao grupo de empresas high quality ou de alta qualidade. São empresas que, em geral, têm algumas características em comum: resultados sólidos e mais previsíveis, um balanço sólido e uma gestão muito eficiente. E essas características acabam dando muito mais segurança para os investidores dessas empresas. Perceba que dentre as características que eu citei, eu não falei muitos dividendos e nem que são ações muito descontadas, baratas. Isso até pode acontecer, mas não é comum na maioria das empresas desse tipo na maior parte do tempo, mas em momentos de mais incerteza e crise, essas ações acabam entrando no radar de muitos investidores, principalmente aquelas que começam a ser negociadas com um certo desconto em relação ao seu histórico, beleza? A questão é que uma ação de alta qualidade tem muito mais chances de sobreviver às crises e sair das crises ainda com mais força frente aos seus concorrentes mais frágeis, muitas vezes com uma participação ainda maior no mercado. Isso acontece muito. E a primeira ação da nossa lista aqui é VEG3, uma das melhores empresas do Brasil. Isso é uma opinião praticamente unânime no mercado. Eu já visitei a sede da empresa uns anos atrás a trabalho e realmente se trata de uma companhia que preza muito pela qualidade nos seus processos e produtos. A marca da empresa é muito forte. Quem trabalha com isso sabe o quanto a VEG é conhecida e forte no seu mercado. Com certeza alguém que está vendo o vídeo aqui agora conhece alguns produtos da VEG, trabalha com isso, sabe do que eu estou falando. E para falar de VEG como investimento, a gente precisa entender como que ela gera valor para o acionista, né? Coloca dinheiro no bolso dos seus investidores e isso tem relação total com a alocação de capital da empresa. Muita gente pode pensar que, a princípio, a VEG seja uma empresa que paga muito pouco dividendo, né? Mas isso não é verdade. A empresa distribui, sim, boa parte do lucro na forma de dividendos para os seus acionistas. Só que o dividend yield da empresa é baixo porque o mercado acredita muito na gestão e enxerga muita segurança e potencial de crescimento na empresa, coisa que acontece porque o retorno que a VEG consegue com essa outra parcela do lucro que ela retém e reinveste é muito bom. Então pensa assim, a empresa toca suas operações, tem um lucro legal, né, e desse lucro ela distribui uma parte para os seus acionistas na forma de dividendos, aproximadamente 50% em média nos últimos anos. E esse lucro que ela não distribui, ela reinveste e consegue uma rentabilidade muito boa, entende? Tanto crescendo de forma orgânica quanto de forma inorgânica, fazendo aquisições de outras empresas no Brasil e até fora do país. A empresa consegue ser bem assertiva na alocação de capital, ela vem acertando muito e isso é muito importante. Poucas empresas
né? E quando eu falo pouco, eu falo que são pouquíssimas mesmo, conseguem um retorno tão bom quanto a WEG em aquisições. Não sei se você sabe, mas a maioria das empresas do Brasil e do mundo nem sequer consegue gerar valor com as aquisições na ponta do lápis ali na contabilidade. O ROIC da WEG é de quase 23%, olhando aqui no Status Invest. O ROI também é bem elevado e isso é um ponto positivo da empresa. É o que justifica que ela seja negociada a múltiplos mais altos. E, obviamente, acaba sendo também o grande desafio da empresa, né, manter essa rentabilidade e essa assertividade na alocação de capital nos próximos anos, né, para que ela consiga continuar gerando valor para o acionista do jeito que ela vem gerando, entendeu? E para que também se justifique, né, que a empresa seja um bom investimento por esses múltiplos atuais no futuro. É isso que quem investe na WEG hoje espera, ou pelo menos deveria esperar. Além disso, a empresa, caso consiga seguir crescendo, ela pode ter um ganho de escala muito grande. Toda empresa que consegue crescer de forma eficiente acaba conseguindo gerar um ganho de escala, que é muito importante para que ela possa aumentar suas margens. Se você olhar para a margem EBITDA, margem bruta, margem líquida da WEG, não é uma margem absurdamente alta. São boas margens, mas não dá para dizer que são margens altíssimas. Ela ainda tem alguns custos e despesas bem relevantes que podem ser diluídos dependendo do ganho de escala que ela obtiver. Claro que isso depende muito da empresa conseguir continuar apresentando essa rentabilidade elevada, beleza? Mas ela está crescendo não só no Brasil, como fora do Brasil também, e isso é muito bom porque a empresa não depende tanto da economia doméstica para continuar crescendo. Balanço sólido, endividamento saudável, gestão excelente, uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, talvez a melhor no quesito governança corporativa, mas também não escapou dessa queda recente que a gente está vendo na Bolsa de Valores. Desde a máxima, as ações já acumulam queda de mais de 40%. Eu disse que é uma empresa que historicamente não é negociada a múltiplos descontados e essa deve seguir sendo a realidade para as ações da WEG no mercado. Não estou dizendo que está barato ou que não está, isso é uma questão particular de cada investidor, mas sem dúvida nenhuma está muito mais interessante investir nela agora para quem tem interesse do que estava quando ela estava nas máximas. Uma possível margem de segurança é muito mais provável agora. Na sequência, eu vou falar de uma empresa que está num setor bem complicado, mas que também é uma empresa de muita qualidade, na minha opinião, Lojas Renner LREN 3. Uma das empresas que nos últimos anos, entregou muito crescimento, principalmente antes da pandemia, vinha crescendo muito. E empresas de varejo de vestuário, até mesmo varejo em geral ali de loja física, o que acontece? Para crescer, as empresas precisam investir bastante, abrir novas lojas, mas esse retorno ele demora um pouquinho para acontecer. É por isso que elas acabam sacrificando um pouquinho mais da lucratividade no curto prazo, entendeu? Para colher os resultados depois, no futuro. Então, uma loja nova, digamos assim, ela demora muito para se pagar. Demora para o fluxo de clientes ali atingir certa maturidade, para a galera se habituar a ir nessa nova loja. E quando a empresa está abrindo várias lojas, isso acontece em várias lojas, por isso que um indicador muito interessante que os analistas olham muito nas empresas de varejo tradicional é o indicador de vendas nas mesmas lojas, que compara o crescimento das vendas nas lojas que já estavam abertas em comparação com o período anterior. Você deixa de fora as lojas que ainda não estavam abertas, tá? Que foram abertas mais recentemente ali. Além disso, é uma empresa que, diferente de muitas empresas de varejo de vestuário, ela não se alavancou tanto para conseguir o seu crescimento. Ela tem um endividamento muito saudável. E isso é ótimo para que a empresa consiga atravessar esses períodos de crise com muito mais tranquilidade. Ela consegue ser muito mais resiliente do que ela seria se ela fosse uma empresa muito endividada. A Renner já entregou muito crescimento, para você ver que os lucros dela cresceram muito nos últimos anos, como está no gráfico aí. Uma rentabilidade bem interessante, é claro que de 2020 para cá, por conta da pandemia, do cenário atual, ela sofreu muito. No momento atual, do ponto de vista do cenário macroeconômico, eu quero dizer, está muito ruim para a empresa, para empresas de varejo em geral, porque os juros altos não favorecem o aumento do consumo, muito pelo contrário. Mas é uma empresa que todo investidor deveria analisar, na minha visão, porque ela é referência no setor que ela atua, assim como a WEG, que a gente acabou de ver. A empresa tem um poder de barganha junto com os fornecedores ali muito bom, ela consegue negociar muito bem, isso é muito positivo, tá? Atua num setor no qual o risco de novos concorrentes é alto, tá sempre entrando gente nova nesse setor, é um risco.
Ao meu ver, os desafios para a empresa nos próximos anos são crescer no e-commerce, continuar acertando as coleções é muito importante. Um ano ali mal sucedido nas coleções pode prejudicar muito uma empresa ali de varejo, de vestuário, pode prejudicar o resultado, mas a Renner vem conseguindo agradar muito os seus clientes de forma geral. E outro desafio da empresa é seguir crescendo através da expansão com a Yukon e Camicado, até porque a Renner já tem muito mais lojas abertas, está muito mais espalhada pelo país, né? E a margem dessas outras marcas que ela possui também são muito boas, muitas vezes até maiores do que a da própria Renner. Falando mais especificamente aqui da margem bruta, é claro, que leva em consideração ali o preço dos produtos vendidos com relação à receita de vendas, até porque nas outras margens a comparação não seria tão simples de ser feita, tá? Então, mesmo que você opte por não investir na empresa por algum motivo específico que seja, se você quiser investir no setor, você vai acabar investindo em algum concorrente dela e é bom que você tenha um parâmetro dessas empresas de altíssima qualidade operacional para comparar, mesmo que você veja ali que você tem outras opções com um upside maior no longo prazo. Então, assim como a WEG é uma empresa de crescimento, não negocia com múltiplos descontados historicamente, como eu disse, mas com a queda recente da Bolsa de Valores, o cenário ruim também para as empresas de varejo, as ações já acumulam a queda de mais de 60%, quase 60% desde a máxima. Para quem acha interessante o case, talvez faça sentido olhar um pouquinho mais de perto para a empresa agora, para ver se faz sentido investir nesse momento ou não. A próxima empresa também é uma empresa de qualidade, mas não é aquela empresa que deve apresentar tanto crescimento quanto apresentou nos últimos anos. Estou falando da Ambev. A Ambev3 é a maior fabricante de cervejas, bebidas não alcoólicas do Brasil. E uma das vantagens competitivas da empresa é justamente a sua margem elevada historicamente. E por que uma margem elevada pode ser uma vantagem competitiva? Assim como a capilarização também que a Ambev tem, a vantagem logística que ela possui para conseguir vender os seus produtos por todo o país, que acaba ajudando na margem também. No período mais recente, a gente está vendo aí os custos de produção, principalmente de cervejas, aumentando bastante. O dólar subiu muito, algumas commodities também subiram bastante e grande parte da matéria-prima que a Ambev utiliza é negociada em dólar. O dólar está caro, né? Nesses últimos anos, o que a empresa veio fazendo ali foi segurar um pouco o repasse de preços para não perder mercado, para não sacrificar o ganho que ela poderia ter no longo prazo, optando por segurar um pouco mais esse repasse. E ela só consegue fazer isso porque ela é muito sólida, muito bem estruturada e tem margens altas. Se você observar, o que aconteceu é que a margem operacional da empresa vem diminuindo nos últimos anos, muito por conta disso também. Então o desafio da Ambev agora é manter esse market share, já que é exatamente por isso que ela está segurando mais o seu repasse de preços, lembrando que a Ambev tem muito mais margem do que os seus principais concorrentes na produção de cervejas aqui no Brasil, tá? Então ela consegue fazer isso. Essa tem sido a estratégia dela. Às vezes as empresas podem adotar estratégias diferentes para o mesmo cenário. Se você pegar, por exemplo, o M. Dias Branco no setor de massas e biscoitos, está passando por um momento de dificuldade parecido, né? A matéria-prima aumentando, mas a empresa tem optado por repassar esses aumentos para não perder margem no curto prazo. Qual das duas é a melhor estratégia não dá para saber, né? A gente vai saber lá na frente. Investir em empresas é justamente isso, é você abrir mão de tomar as decisões e deixar isso para a diretoria da empresa ali. Além desses desafios que a Ambev ainda tem, ela precisa conseguir agradar o consumidor final. É uma realidade dos últimos anos que vem ocorrendo a mudança nos hábitos e desejos dos consumidores, procura por cervejas mais premium, artesanais, com foco na experiência. Isso vem aumentando essa demanda, a empresa demorou um pouco para agir nesse sentido, mas tem que correr atrás e a Ambev tem capacidade para fazer isso, na minha humilde opinião. Apesar de ser uma empresa de alta qualidade e de ser negociada com múltiplos maiores, as ações da Ambev também já acumulam uma queda de mais de 44%, desde a máxima. Aquele gráfico que eu mostrei no começo do vídeo era da Ambev, e outra empresa com características parecidas, cada um ali na sua proporção, é claro, com ainda mais qualidade, podemos dizer, que a Ambev e com atuação global, é a Coca-Cola. A Ambev e Coca-Cola, para mim, são duas empresas excelentes, com muitas vantagens competitivas, sendo que no quesito marca, a Coca-Cola talvez seja uma das empresas que tem as marcas mais valiosas do mundo quando comparadas com os concorrentes. A Ambev, se eu não me engano, é a que tem a margem maior na produção de cerveja. Lembrando que a Coca-Cola não é só Coca-Cola, né? Se a gente for olhar para refrigerante, ela é dona das principais marcas do mundo, Coca, Fanta, Sprite, tem os sucos também. E agora uma empresa que talvez
seja a que possui mais vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes, justamente porque quase não possui concorrentes, é a Alphabet, a dona do Google, que é negociada aqui no Brasil com o BDR GOGL34. Todo mundo conhece o Google como ferramenta de busca, eu tenho absoluta certeza. Você sabe que nem passa pela sua cabeça usar outra ferramenta, muito provavelmente. Todo mundo só usa o Google mesmo. O próprio YouTube também acaba sendo uma ferramenta de busca deles quando o assunto é vídeos. Também é líder de mercado disparado, tanto que você está aqui vendo esse vídeo no YouTube. Provavelmente vai ver outros vídeos aqui do canal também, porque você já se inscreveu, então se corrija se eu estiver errado e se inscreva logo. Eles têm essa posição de amplo domínio, quase um monopólio no mercado bem rentável, lucrativo e em crescimento. É realmente muito bom. Tudo que uma empresa quer é isso, né? Lucratividade, mercado em crescimento, mercado muito rentável. E ainda conseguir um monopólio. Cada vez mais pessoas vêm começando a produzir conteúdos, vídeos, as grandes empresas também gastando muito nisso, compartilhando conteúdos na internet, no YouTube, os anunciantes cada vez mais deslocando verba para a internet, o mercado do digital crescendo de forma absurda recentemente. E eu tenho certeza que o Google não vai ficar de fora desse crescimento nos próximos anos, vai continuar dentro, tirando a parte dele desse mercado. Eles investem muito forte em inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário, principalmente na própria ferramenta de busca do Google, do YouTube. Às vezes, para você, a cara do Google ali no computador, no celular, é a mesma, mas você nem percebe que a sua experiência está ficando cada vez melhor no Google. O Google é praticamente um monopólio mesmo nessa parte de anúncios / ferramenta de busca. O Facebook consegue ganhar dinheiro com anúncios, TikTok também, se eu não me engano agora, mas não são ferramentas de busca. O Google, junto com o YouTube, são ferramentas de busca. Você vai lá e digita o que você está procurando. Isso permite que o anunciante consiga aparecer para quem está buscando aquilo ali, para quem está realmente, genuinamente interessado naquilo naquele momento. Entendeu? Isso é muito melhor para o anunciante, o que torna essa vantagem competitiva uma vantagem difícil de ser tirada que o Google possui. Essas são as empresas que eu acho que todo investidor deveria analisar, líderes no seu segmento de atuação. Eu poderia colocar várias outras empresas aqui também desse grupo, Itaú, Engie, Apple, Disney e outras também. Não são empresas geralmente negociadas por múltiplos baixos, mas em períodos de crise e queda fica mais fácil você se deparar com oportunidades para investir nessas empresas a preços muito mais interessantes, beleza? Muitas vezes o iniciante acaba fazendo o contrário, né? Comprando quando está na moda ali, quando as ações desse tipo de empresa estão muito caras, quando está tudo subindo, elas sobem também muito mais, todo mundo cresce o olho, mas nos momentos de queda muita gente acaba vendendo no prejuízo, dando uma de investidor mão de alface, né? Tem a galera que adora se especializar nessa classe de investidor, conhecida como o investidor mão de alface, e você não vai ser esse tipo de investidor que eu sei. Também não sou do grupo ali que fala que preço não importa, que compra de qualquer jeito ali, aí você deve comprar qualquer ação de qualquer empresa a qualquer preço, que não importa. Na minha opinião, o preço importa, mas não existe só uma estratégia de investimentos que funcione. Várias estratégias podem dar certo, você só precisa escolher a que vai dar mais certo para você. A melhor estratégia é aquela que traz melhores resultados para o bolso do investidor. Cada um vai ter um estilo diferente, uma estratégia diferente, mas o objetivo sempre é conseguir um bom retorno nos investimentos, independente da sua opinião com relação a cada uma dessas ações, né? E mesmo que você nunca invista nelas, a mensagem que eu queria passar é que entender o modelo de negócios dessas empresas, entender as vantagens competitivas que elas conseguiram desenvolver ao longo do tempo, entender como que essas empresas ganham dinheiro, conseguiram gerar valor para os acionistas nos últimos anos e décadas, isso vai te tornar um investidor melhor e vai permitir que você consiga identificar esse tipo de vantagem em outras empresas também. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais, falou!